Sejam bem-vindos a mais um JL Cast. Eu estou aqui hoje com a pastora Daniele Neves. Isso aí. Uma mulher de Deus que vocês precisam conhecer. E eu tenho certeza que a história dela, o conhecimento dela, o pastoreio dela tem muito a agregar para as nossas vidas. Ela que é pastora, cantora, educadora, mulher de Deus, autora desse livro que eu acabei de ganhar, Mulheres que Superam. E a gente vai falar hoje bastante de superação, né, pastora? Você quer falar um pouquinho desse livro? Eu quero. Deixa eu abrir aqui, porque o presente é meu, né? Então eu que vou desfrutar, mas vocês podem entrar lá no Instagram dela. Fala seu Instagram também, pastora, que aí eu vou colocar aqui para elas poderem te seguir também. Tá ótimo. Meu Instagram é @DaniNeves, OFC, de oficial. E eu quero, enquanto você está abrindo, eu quero aproveitar para te agradecer por esse convite, né? Uma conexão que o Senhor trouxe por meio da nossa amiga pastora Deusdete. Mulher incrível. Que é uma das coautoras desse livro. Ih, que bênção! A pastora Deusdete tem um capítulo tremendo sobre superação de rejeição. Ai, que Deus. E esse livro é um presente de Deus muito grande. Eu nunca imaginei que eu fosse viver essa experiência, mas como diz a palavra, né? Os pensamentos do Senhor são maiores. Exato. E no tempo da pandemia, quando estava ali já terminando aquele período do lockdown, eu tinha feito uma série de 50 lives. Durante o auge da pandemia, eu fiz séries de lives, que foi na época uma bênção muito grande. E no encerramento ali daquela temporada, o Senhor me deu Mulheres que Superam. Foi uma série. Que lindo! E lancei um e-book simples. Fiz live para as mulheres, falando sobre superação. E fiz um e-book simples, gratuito, só para consolidar o conteúdo das lives. E passou. Quando foi ano passado, Deus me fez conhecer a pastora Adriana Homem, que me convidou para escrever um capítulo no livro dela, que é o Devocional Orvalho. Lá eu falo sobre perdão e superação. Uma benção. Eu tô lá nesse devocional. Que legal! E aí, através disso, Deus me conectou com a editora Trinitatis e veio o projeto da antologia Mulheres que Superam. Então, aqui somos eu e mais 28 convidadas. Nossa, que benção. São histórias muito fortes. Eu vou usar no meu devocional também. São histórias muito tremendas. Aqui são testemunhos, então. Testemunhos de mulheres da vida real que superaram em Deus, assim, gigantes, muralhas e venceram. E aí eu encorajo as mulheres a realmente adquirirem. Em breve vai estar nas plataformas digitais. No seu Instagram tem link para compra? Tem um link para compra. Por enquanto ele está sendo vendido na Livraria da Travessa. Que bênção. Isso aí, tanto virtual quanto na loja física. Glória a Deus. Então vocês adquiram esse livro, que eu tenho certeza que a sua vida vai ser muito abençoada através da vida de muitas mulheres que superam. Ela é pastora da Igreja Batista Vale Rio. Isso. Aqui no Rio de Janeiro tem outras unidades também? Aqui no Rio de Janeiro. Benção. Bom, baseado nisso, eu tô aqui com o meu cronograma de coisas que a gente tem que falar aqui para vocês hoje. E eu tenho certeza que Deus vai falar poderosamente através da vida da pastora Dani, que já foi indicada pela pastora Deusdete. Eu sei que já está na bênção, que Deus tem muitas coisas para fazer através das nossas vidas. Coincidentemente, a gente acabou descobrindo que a gente mora na mesma rua. Olha isso, gente! E aí a gente vai sair daqui já amiga. Isso e aí. Deus faz assim. Já marcando a caminhada na praia. Deus faz as suas conexões. A gente não entende nada, mas quando a gente vê, Deus já trabalha e faz isso. E a pastora Dani tem um testemunho muito forte, né? Vocês aqui provavelmente chegaram aqui através do meu testemunho, né? De superação, de restauração do meu casamento e tudo mais. E a pastora Dani viveu um processo difícil, onde ela teve que superar algumas coisas pessoais, algumas coisas externas. E eu queria que ela falasse, né, para você, pastora Dani, como é um processo de autorrestauração para que você se torne uma mulher que supera. Essa pergunta é uma pergunta que abre assim um super leque de possibilidades, à vontade, né? Aí para você passar a sua mensagem. Sim, o que eu tenho trabalhado muito
né, nas ministrações com as mulheres, é a questão da identidade. Mulheres não perdoam, se abandonam, não conseguem superar porque elas não sabem quem são em Deus e não sabem quem são também como pessoa. Como pessoa. Então, assim, é muito importante que a mulher não perca o contato com ela mesma, que ela não se abandone e que ela fortaleça essa identidade, principalmente no Senhor. Porque a vida, às vezes, a gente vai apanhando da vida, né? Deus permite que a gente viva situações, eu sempre falo que essas situações que Deus permite que a gente viva são algo que precisa ser construído em nós. Nenhuma folha da árvore cai, né, se não tiver permissão do Senhor. Óbvio que Deus, às vezes, não quer que a gente passe por determinadas situações e Ele permite, ou como consequência de coisas que a gente faz errada, ou também por circunstâncias que a gente precisa aprender alguma coisa. E eu vejo muito isso, de mulheres sem identidade, seja porque faltou na formação, sim, seja porque não tem uma cultura de buscar esse autoconhecimento, né? E não existe lugar melhor para a gente se conhecer do que na palavra. É verdade. E nesse processo, quando você olhou para você e se tornou uma mulher e decidiu que você ia superar as dificuldades que aconteciam na sua vida, foi um processo fácil, um processo difícil? Nunca é um processo fácil, porque quando uma pessoa está muito desconectada da sua verdadeira identidade, da sua real essência ali em Deus e do propósito que o Senhor tem para a sua vida, é um caminho de tomada de consciência e de retomar toda a jornada. Fazer uma nova rota. Fazer uma nova rota. Então, isso realmente dá muito trabalho. Né? Tem gente que desiste. Dependendo do nível, da profundidade, vai ser muito trabalho. Mas, assim, vale a pena, porque dá muito mais trabalho você estar disfuncional. Então, quando a mulher está desconectada dos seus papéis, porque uma mulher ela tem vários papéis a cumprir. Então, ela tem o papel de indivíduo, ela tem o papel de filha, o papel de esposa, se for solteira, o papel de filha e de quem está realmente esperando no Senhor, também tem isso, né? O papel da solteira em Deus. Tem isso mesmo. Tem isso também. Então, tem outra batalha. Uma outra batalha, pois é. Tem o papel de mãe, tem o papel de amiga. Então, em cada uma dessas lacunas, ela vai precisar performar com autenticidade e bem, e em Deus. Então, muitas vezes, quando a mulher se casa, ela entende assim, aê, casei. E agora? Não, tipo assim, consegui, isso, né? Consegui, vitória. E muitas vezes, a grande maioria das vezes, acontece que ela se abandona aí. Sim. Que ela se perde aí. E começa a reduzir o universo dela em somente viver uma rotina chata, enfadonha, onde ela não interage mais com os outros papéis como tem que ser. Sim. E isso é uma disfunção. Então, quando a mulher passa por uma situação que confronta isso e ela se vê, tipo, não, agora eu vou ter que realmente tomar as rédeas da minha vida. E voltar a entender quem eu sou, primeiro como filha de Deus, como indivíduo, para depois entrar nas outras performances. Dá muito trabalho, mas dói muito menos. É muito mais doloroso você estar disfuncional. Porque Jesus falou assim, no mundo tereis aflições. Mas tem de bom ânimo. Tem de bom ânimo. Então, qual aflição você prefere? De pagar o preço para viver a sua identidade e ser funcional nos papéis que Deus te confiou? Ou de viver disfuncional vivendo os prejuízos daquilo o tempo todo, né? Aí a gente traz um exemplo clássico. Tem mulheres que estão bem com o seu corpo, não tem essa questão, mas a maioria tem. Então a gente traz o exemplo clássico. O que dá mais trabalho? Você pagar o preço de fazer uma atividade física, comer bem e reprogramar seus pensamentos sobre isso e ter um resultado de um corpo saudável, não necessariamente magro ou shapeado, mas um corpo saudável que você olha no espelho e você gosta, ou comer tudo, tá bom, vou comer tudo que eu quero, como se não houvesse amanhã.
e fica ali com obesidade, taxas alteradas. Isso aí, taxas alteradas, olha no espelho e não gosta do que vê. Então não é nem que, vou fazer porque o outro vai ver. É o que você gosta quando você vê. É isso aí. Né? Ou não gosta, e aí tem que corrigir. Tem muitas pessoas que atribuem ao outro a felicidade. Por exemplo, quando eu me casar, meu marido vai ser XYZ e ele vai fazer tudo isso e eu vou ser feliz. Eu costumo dizer, não sei se você concorda, e você pode discordar também, fica à vontade, que a gente não consegue ser feliz na relação, né, viver um casamento saudável, se você já não for feliz antes. Sim. Porque quando você não está completa, você entra faltando. E quando você entra numa relação onde o outro está completo e você está completo, soma. E aí, hoje a gente vê, né, as pessoas depositando a responsabilidade sempre no outro. No outro. E nunca em si. O que você acha disso, pastora? Dessa falta de autorresponsabilidade que a gente vive hoje? De olhar para si. Vou dar um exemplo. Eu trabalho muito na internet com pessoas que estão passando por dificuldades em casamento e a culpa sempre é do cônjuge. Nunca eu tenho parcela de culpa. E isso é muito ruim, porque você vai ver que existem relacionamentos, pessoas que vivem sempre terceirizando essa culpa. Como você, pastora de igreja, com certeza você pega isso muitas vezes, né? Como você diria que uma pessoa pode ter uma virada de chave na vida para poder, de fato, entender que ela também tem a parcela de culpa e que essas coisas ruins precisam ser mudadas? Sim. Eu vou até começar falando o seguinte. É impossível alguém conseguir sustentar um relacionamento sem ele quebrar com a ausência de autorresponsabilidade. É impossível. Em algum momento a coisa vai quebrar. Aí qual vai ser a diferença? Se existe propósito de Deus, se existe amor, se existe ali um direcionamento do alto, essas partes vão lutar para que a coisa se resolva. Né? E eu ouvi seu testemunho, acho que tem bastante disso. Total coerência. Né? Mas sem autorresponsabilidade, em algum momento vai quebrar, porque é impossível eu pegar o peso que me cabe, jogar para você que não foi chamada para carregar esse peso e esperar que vai dar certo. Não vai. E outra coisa, é um princípio do 2º mandamento. Amarás o teu próximo como a ti mesmo. Quem não é autorresponsável está se vitimando, e quem está se vitimando não se ama. Sim. Não se ama, a pessoa acha que está se amando, mas não está. Na verdade, ela está dentro de um ciclo vicioso emocional, onde ela está se retroalimentando ali daquelas mágoas, daqueles perdões não elaborados, não vivenciados. Isso é um problemão. Então, você me perguntou sobre como vencer isso, não foi? Como vencer isso, de você chamar a responsabilidade para você, de falar assim... Não, calma aí, deixa eu analisar tudo com frieza e ver, isso aqui é minha parcela de culpa. A sabedoria, que é a prática do conhecimento, ela vai vir por 2 caminhos. Ou porque a pessoa vai se aplicar a estudar, a buscar o conhecimento. Né? Então, ela começa a buscar o conhecimento e vai tomando consciência, boas conexões com pessoas certas, vai ampliando a consciência, é um caminho. E o outro... é um forte impacto emocional. Exatamente. Uma situação que acontece que te choca e fala assim, meu Deus. E agora, como é que eu vou resolver isso? Eu já vi muitos casamentos que terminaram. Aí aquela história, até falei isso aqui no podcast com a pastora Juliana, que é nutricionista, que o casal, eles estão ali naquela relação que para eles já está falida. E aí eles saem da relação, que aí é o baque emocional, de falar assim, não quero mais isso. Aí passa o tempo, passa o calor da emoção, e aí os dois voltam para a academia, os dois voltam a se cuidar, se amar, um para mostrar para o outro que tá bem de vida, né, como uma vingança. E ali, depois de um tempo, eles descobrem que... Eu tenho muitas mensagens no meu YouTube que falam assim, se eu tivesse ouvido...
essa palavra, 23 anos atrás eu estava casada até hoje. Eu já vi isso também. Olha que difícil que é você olhar para trás da tua história e ver que o orgulho, a soberba, o ego, a vaidade estava presente ali. Você como pastora, quando você pega um casamento numa situação dessa, né? Onde você olha assim, os dois estão falando ali, e aí eu pego direto. E aí você fala assim, você identifica que é vaidade de um, é soberba do outro. Como é que é para você fazer esse confronto num casal? Olha, de verdade, é bem tranquilo. Você fala de boa. Eu tem falo gente que não quer meter a mão, né? Briga de marido e mulher, ninguém mete a colher. Não, eu falo de boa porque eu parto do pressuposto do seguinte: alguém precisa falar a verdade. Sim. Alguém precisa ajudar. Sim. Né? Porque quem ama de verdade vai apontar o caminho, tipo, ei, olha pra cá. E assim, se foi Deus que uniu, vai aguentar o tranco. Vai aguentar o tranco. Esse é o grande ponto. Quem está aconselhando não tem que ter medo. Isso é importante. Você que é líder aí, que é pastor, medo. Pastora, isso é muito importante. Não tenha medo. Mas... Porque hoje em dia as pessoas não têm muita identidade, né, pastora? Assim, elas às vezes ficam assim, eu vou desagradar. E quando a gente é pastor, né, quando a gente é líder... Não pode ter a vida por preciosa. Você tem que falar isso, é uma questão difícil, né, ainda mais dentro do meio cristão. Eu quero te fazer essa pergunta, porque eu sempre gosto de ouvir outras pessoas. Eu tenho a minha opinião, acho que já coloquei aqui muito nos meus vídeos, mas eu queria ouvir a sua opinião sobre isso. Às vezes você pega um casamento que você vê assim, você olha e fala assim, realmente, só um Deus descendo aqui agora para fazer. Porque você olha a circunstância, né? Às vezes uma mulher que está sendo agredida. Às vezes eu recebo isso também, eu tenho certeza que você também, de mulheres assim, pastor, é pecado eu me separar, meu marido me bate, me deixa sem comida, coisas desse tipo, né? E eu sempre falo, olha, meu Deus, muitos casos. Então, assim, eu acho que é importante até ter outra pastora aqui e ver uma história diferente da minha e falar disso, né? A pastora passou por um processo difícil de divórcio e isso é um processo individual de cada um. Tem gente que eu falo muito isso nos meus vídeos. Tem gente que Deus vai restaurar, tem gente que não. Porque o casamento é feito de duas partes, né? E Deus vai tratando cada um na sua maneira, na sua multiforme graça. Então, na sua opinião, pastora, qual é o momento certo que uma pessoa tem que... O que ela tem que fazer para olhar para a relação dela e falar assim, realmente eu não tenho mais como? Como que é esse processo para você? Porque existem situações que eu falo à pessoa, sai. Porque é uma condição de humilhação, é uma condição de falta de confiança, e aí a pessoa começa a adoecer. Eu tenho gente que já falou que queria tirar a vida, eu tenho gente que se corta. Meu Deus. Então, como que você lida com esse tipo de circunstância, sendo pastora, vendo determinado tipo de situação? Quando que você olha e fala assim, é melhor cada um ir pro seu lado? Eu parto do pressuposto assim, que a gente, como conselheiro, não deve nunca dizer o que a pessoa vai fazer. Sim, eu tá? não faço isso também não. Só exceto em casos de crime, eu falo. Eu falo, olha, nesse caso, você tem que procurar ajuda Um caso extremo ajuda, mas tipo assim, separa. Não, isso aí jamais. Eu acho que não é legal a gente trazer pra gente, porque depois joga na nossa conta. As inter-relações, elas são muito intrínsecas, são muito intransferíveis, e às vezes aquele determinado casal achou um mecanismo de funcionamento que, assim, para a pessoa acordar que aquilo ali não é legal, não tem futuro, ela precisa passar as etapas para cair a ficha do tipo assim, caraca, isso aqui não é para mim, tem que ver o processo dela. Então, assim, eu sempre digo, né, nas oportunidades que Deus tem me dado, eu sempre digo o seguinte, a opção de Deus número 1 nunca vai ser o divórcio. Exatamente. Tá? Só que ouvi isso da doutora Esli Carvalho e foi uma boa palavra que no tempo oportuno
Ela serviu, ela foi o alimento que eu precisava para o passo seguinte. O apóstolo Ezequiel Teixeira uma vez me deu essa palavra. Ele falou assim, Dani, Deus nunca vai dar pra gente assim, nunca, entenda, dentro de um contexto, sim, o plano completo. Mas ele sempre vai nos mostrar o próximo passo. Exato. Vamos orar para que Deus te mostre qual é o passo seguinte. Qual é o próximo passo. Então, o Senhor, ele nos dá essa direção. E eu lembro que num momento que eu precisava ouvir esse próximo passo, a palavra da doutora Esli Carvalho veio para mim como um banquete no meio do deserto. E ela falou assim, o divórcio... Eu sempre envia o socorro, né? Envia o socorro e a confirmação. Eu tinha já tomado a decisão de fazer essa liberação, porque eu já tinha feito a jornada que eu precisava. No dia que eu fui assinar, dentro de mim a obra já estava completa. Já não havia mais mágoa, já não havia mais aquele gatilho do orgulho, do tipo, não tem que restaurar, porque o que vão pensar de mim, como vai ser? Eu não vou ser a divorciada. Então, né, quando chegou essa fase, que eu já tinha tido de Deus a confirmação que toda a etapa, todo o processo que eu tinha que viver já tinha sido vivido, então as orações já tinham ido para um outro patamar, eu me vi no temor do tipo assim, mas e aí? Né? Como é que vai ser se isso é visto como pecado? Porque eu já vi conselheiros reduzirem. Eu vejo muito isso. Tem igrejas que a pessoa ela vive escrava, literalmente escrava, porque é um nível de sofrimento escravo dentro de uma relação, onde a pessoa não tem mais vida, não tem ânimo de viver. É uma geração que só causa dor, tristeza, trauma. E ela fala, eu não posso me separar porque a minha igreja condena. Então, assim, eu lembro que a doutora Esli falou assim, ela explicou o contexto de divórcio. Eu até posso indicar aqui o vídeo que foi. Claro. É um vídeo do bate-papo do Congresso Mulheres Diante do Trono. É um vídeo antigo. E o tema é esse. Estado Civil Divorciada. Vamos procurar. É o título do bate-papo. Muito edificante. E aí, quando eu percebi que o Senhor estava me conduzindo para esse lugar, né, e tem toda uma jornada que antecede isso, não foi um capricho. Sim. E quem conviveu comigo sabe do que eu estou falando. Houve uma luta, houve um processo. Houve um processo, houve muito temor, né? Muito temor. Então, assim, quando chegou nesse ponto, eu lembro que eu comecei a buscar boas palavras que pudessem me respaldar dentro de uma estrutura que eu cresci ouvindo. Porque eu cresci ouvindo que Deus odeia o divórcio é pecado, e eu sempre vou pregar casamento, família. Ano passado eu celebrei um casamento, depois de muitos tantos que eu tinha celebrado, mas foi o primeiro que eu celebrei nesse novo tempo. Né? E foi muito emocionante, porque eu vi realmente o Senhor me dando novamente essa oportunidade que eu tanto amo. Amo celebrar casamento, amo. Então, assim, eu nunca vou ser uma defensora do divórcio. Todas as vezes que alguém chega para mim, eu falo assim, mas peraí, vamos analisar, vamos começar trazendo autorresponsabilidade? Isso aí. Qual foi sua parcela, e vamos lá, plano de ação para tentar restaurar isso, orar, jejuar, dar as oportunidades devidas. Não tem jeito, ou casos extremos, como você falou, de crime, de violência, eu acho que cada conselheiro tem que tratar isso de forma individual. Acho que não dá para a gente fechar aqui numa live e lançar uma resposta pronta. Claro. Mas assim, o divórcio é a saída de Deus para quem ficou sem saída. Essa foi a frase da Esli que para mim caiu como um raio. E eu falei, é isso. Então, a gente precisa entender que no contexto bíblico, quando o Senhor fala assim, que a mulher repudiada ela vai ser tida como adúltera, o que está sendo dito ali é o seguinte, o divórcio era banalizado no tempo bíblico. Então, às vezes, porque a mulher cozinhou mal, isso aí. Vou largar ela. Era esse contexto, para proteção. Exato. E aí, como o cara não queria pagar o dote para dar a ela a carta para ela ter um novo marido, a mulher se tornava uma marginal. É isso aí. Porque essa era a sociedade daquele tempo. E aí, o que acontecia muitas vezes?
para não ficar na rua, ela era acolhida por um outro homem. Sim. Então, ela era adúltera porque no papel ela estava com aquele outro. Então, quando ela explicou esse contexto e trouxe essa mensagem, para mim foi libertador, porque era um dos medos que eu carregava. Eu falava, como vai ser isso? Exatamente. Né? E eu, assim, compartilho aqui que nunca me interessou também estudar esse contexto a fundo, porque eu não cogitava. Sim. Né? Eu passei a cogitar quando o problema bateu na minha porta e eu falei, bem, agora essa passa a ser uma opção para que eu possa prosseguir. Sim. Para que eu possa ter a minha vida. Então, é muito importante que as mulheres entendam que, assim, toda o primeiro direção tem que vir de Deus. Tem que vir de Deus. E nunca uma coisa assim, por capricho, por orgulho. Não, eu vou dar o divórcio, eu vou divorciar porque não presta, cafajeste, vai embora, não sei o quê. Não é isso, não é banal. Ah, porque botou... Já vi isso em aconselhamento. Ah, porque ele bota a toalha em cima da cama. Ah, porque ele botou o chaveiro em cima da mesa. Gente, meu Deus, isso não é motivo para divorciar. Desse jeito. Né? Ah, a gente não está se entendendo, então. Estamos incompatíveis. Gente, faça-me o favor. Não é sobre isso. A gente está falando de uma saída de Deus para quem ficou sem saída. Ou seja, situações extremas onde não há mais espaço para haver aliança. Não há mais espaço, não tem mais como. Outro dia eu recebi um testemunho no meu direct de uma mulher falando do irmão, né? Ela disse que ela viu a cunhada dela emagrecendo e sem entender, né? E, meu Deus, o que vem por aí? Escuta para você ouvir. E essa mulher foi emagrecendo e ela achando estranho, e ela perguntando para a mulher, né? O que está acontecendo com você? O que está acontecendo? E o marido e o irmão e a mulher não falavam, sabe? E ela sempre soube que o irmão era um adúltero, né? E ela sempre soube e nunca falou para a mulher dele, mas a mulher dele já pegou várias vezes. E ela vivia naquele relacionamento consciente de que esse marido tinha outra mulher e várias outras também. Conclusão, Caramba. ele passou HIV para ela, né? E ela está à beira da morte. E o ponto que eu acho que a gente tem que trazer aqui, eu sempre falo disso, né? Existe o arrependimento, porque quando é arrependimento de fato, existe uma transformação. As pessoas aqui estão cansadas de saber, eu fui traída, mas quando eu tomei consciência disso, né, eu fui muito confrontada pelo Espírito Santo, que ele chegou para mim, me contou que aconteceram, né, várias vezes nos shows que ele fazia, porém ele nunca manteve um relacionamento, para mim também não faz diferença, né, traição é uma traição. Mas o ponto é que quando ele me contou, ele estava convertido, eu estava totalmente quebrantado em espírito, ele falou, eu nunca mais vou fazer. E mesmo assim eu falei para ele, eu preciso de alguns dias para decidir o que eu vou fazer. E aí eu entrei num mundo meu com Deus, onde eu fui muito confrontada no sentido do seguinte, né? Você me trai todos os dias e eu te perdoo. E ele está ali te pedindo perdão, te pedindo uma outra oportunidade, você não vai dar. E eu era uma mulher que eu tinha falado que eu nunca, jamais, em hipótese alguma, perdoaria. Eu também então, já fui assim. Eu fui muito confrontada e ensinada a, de fato, perdoar. Então, eu perdoei, nunca mais toquei no assunto, porque não adianta também dizer eu te perdoo. E é primeiro estresse, porque você isso. E aí não é perdão, né? Você tá agindo como coveira. Tô dizendo que eu enterrei, mas quando eu sei onde tá, eu vou ali e desenterro. Então, isso é muito importante a gente falar. E aí, eu vejo mulheres que são muito permissivas. Elas se deixam saber que o marido está em outra relação, não fazem nada, não. Nossa. E aí é uma autodepreciação, né? Porque você já se sente incapaz, uma pessoa que não é amada, uma pessoa que é triste, sem identidade em Deus. Isso chega muito para mim, sabe, pastora, de mulheres que estão nessa condição. E eu falo que o perdão não tem nada a ver com você continuar no relacionamento. Perdoar é você lembrar sem sentir dor, sem sentir raiva, sem querer o mal do outro, mas não necessariamente você precisa estar ali com aquela pessoa sempre. E a gente não está aqui incentivando o divórcio. Mas existem casos, gente, isso é muito sério, precisa ser falado,
de mulheres que querem tirar a própria vida. Isso é muito sério, eu recebo isso sempre. Eu não tenho mais ânimo de viver porque eu não sou amada por ninguém. Pois é, aí você tocou num ponto que eu acho que é o crucial nesse processo todo, né? Você comparou as nossas histórias aqui nos bastidores, que o Senhor deu desfechos diferentes. Sim. No seu caso, houve uma restauração do seu casamento. Sim. No meu caso, Deus não restaurou aquele antigo casamento, mas restaurou a pessoa, né? E eu entendi isso em Deus. O que Deus tinha para me ensinar, né? Ele me ensinou no processo, mas a restauração maior foi da pessoa. Não tinha plano de Deus para restaurar o casamento. Até eu entender, claro que foi um processo, porque você está ali vivendo, você está ali na jornada, você acha que vai naquilo, vai naquilo que você sempre aprendeu. Então, entender isso em Deus foi muito peculiar. E a palavra de Deus, ela tem um respaldo, né? Sim. Para o divórcio. Ela tem um respaldo, que é o caso do adultério. Então, quando entra nesses casos de violência, de escravidão, como você falou, da pessoa que está privada do alimento, eu acho que são especificidades que cada pastor deve tratar. Óbvio. Porque a Bíblia vai falar só do adultério. Sim. Mas, assim, eu ouvia muito a Nathalie Pinheiro, né, no tempo do tratar do Senhor ali, ainda dentro do antigo casamento. A Nathalie Pinheiro sempre falava isso. Antes de restaurar o casamento, Deus trata com as pessoas. Sim. Então, Deus, ele tem uma forma de trabalhar que ele vai te ensinar. E no meu caso, eu tive muitas lições. Inclusive, a de não banalização, nem do casamento e nem do divórcio. Sim. Que é algo, assim, muito importante, abrir esse parênteses para quem está solteiro. Né? O casamento é muito sério. É muito sério. Eu pego caso aqui que a menina fala assim, meu namorado me ameaça. Eu falo, casa, vai ser ótimo. Poxa, é claro que já tá dando ruim no namoro. Quando casar, que você já não for mais uma novidade, vai dar muito ruim. Aí quando eu falo isso, eu boto entre parênteses, né? Isso aqui é uma ironia. Vem um monte de relato, pastor, é verdade. Meu namorado me ameaçava quando eu casei com ele, agora eu vivo o inferno. Pois é, sempre tem os sinais, né, de alguma forma. Fique atenta aos sinais. O casamento, ele, para acontecer, no namoro, na busca, você precisa ter convicção de que Deus está unindo, de alguma forma. Já que a gente está falando para o público cristão, né, a grande maioria. Você tem que ter convicção de que Deus está unindo, porque todo o restante pode se submeter a esse princípio de Deus ter unido. E observar os sinais, obviamente. E ir com as motivações corretas. Né? Porque quando você vai com a motivação errada, você está banalizando o casamento tanto quanto alguém que, enfim... Eu já peguei casos, pastora, de casais da igreja. Casos de casais da igreja, né? Casais não, jovens na igreja, que se casaram porque olharam para a pessoa, ela é super ministerial, ele é super ministerial, vamos casar. Mas às vezes não é uma mulher que atrai, às vezes não é um estilo de homem que te atrai, mas vamos casar porque tem propósito. E não pode ser assim, né? Eu acho que tem... Até pode se antes tiver... todo um contexto, né? O contexto correto. Tem que ser um conjunto, né? Sim. Você tem que admirar, você tem que olhar outros atributos, não é só... Você não vai viver de ministério. Um casamento tem os custos, né? Tem você trabalhar. Ele é homem de Deus, mas não trabalha? Casa pra você ver. É muito desafiador, né? Entrar nessa questão, nessa seara do propósito, porque assim... Tem aquela máxima, né? Deus não une pessoas, Deus une propósitos. Eu até acredito nisso. Sim. Acredito. Só que eu acho que junto disso tem que ter as outras ramificações que são fundamentais. Com certeza. Fundamentais. Então, eu já vi um casal que no namoro ele já falava para os amigos no particular, em off. Ele falava assim... mas eu não gosto da fulana, eu acho a fulana velha, eu acho a fulana, eu acho a fulana velha, eu acho a fulana feia, eu acho a fulana não sei o que, eu acho que eu só vou casar pela profecia.
separou. Óbvio. Separou. Não adianta. É a banalização do casamento. A banalização do casamento. Tem gente que casa só para poder ter relação sexual. Isso. Outros para poder ter uma oportunidade de emprego. Tem isso. Uma oportunidade ministerial, um Exatamente. Crescimento. Então, para poder, né, não sobrar no grupo. Tem e por aí isso. vai. Tô ficando solteira, tô ficando para trás. Todo mundo já casou e eu tenho que casar rápido. É só Jesus para ter misericórdia. Gente, isso é sério. A gente tá rindo aqui porque a gente vê cada caso que a gente ri para não chorar, de fato. E aí você vê, né, a banalização do casamento, que é o que você falou, e também a banalização do divórcio. Qualquer coisa, não tá legal aqui, vamos separar. E isso é muito sério. O casamento é uma aliança. Eu recebo muito uma pergunta na minha caixinha, eu gostaria de fazer essa pergunta para você. Outro dia uma menina mandou assim para mim: pastora, eu gosto muito das suas pregações. A única coisa que eu discordo de você é que você é a favor de uma segunda aliança. E eu falei para ela: eu não sou a favor de uma segunda aliança. Eu sou a favor da aliança. E que a gente tem que levar a aliança, mas tem outros vieses que precisam ser vistos. Você dizer para mim que você é a favor da aliança, não importa o que aconteça, então você vai falar isso para uma mulher que está sendo agredida e gerando trauma nos filhos que presenciam essa cena todos os dias. Entendeu? Isso é uma crueldade. Então, eu queria te fazer essa pergunta. Segunda aliança. O que você pensa disso, pastor? Eu penso que quando o processo é vivido em Deus, né, tipo assim, um divórcio, a doutora Esli Carvalho que eu mencionei, é divorciada e casou pela segunda vez. Sim. Nós temos hoje no cenário cristão mulheres que passaram por isso, né? O que antigamente em breve será meu testemunho. Amém. Amém. E a minha mãe passou por isso. Então, assim, a gente tem histórias, mas são histórias que quando você vai ouvir, você vê que foram processos vividos em Deus. Não foi porque essas pessoas conscientemente se colocaram num pacto de separar por qualquer motivo. Ou então assim, numa banalização, não foi consciente, não foi tipo assim, eu vou transgredir contra esse princípio, né? E talvez por isso o Senhor permita passar o processo de dor. Eu entendi muito isso. Eu lembro do dia que o Espírito Santo me confrontou sobre isso. E eu caí de joelhos na minha sala da igreja, no meu gabinete, e eu ali chorando, eu falei: Senhor, hoje eu entendo essa dimensão. E eu te peço perdão, eu peço que o Senhor me ajude a honrar esse nível que agora o meu entendimento está se abrindo, né? Então, você veja, até para você ir para uma segunda aliança, você tem que ser tratada antes, para que de fato não haja de novo nem o divórcio, nem a banalização do casamento. Então, eu acredito em segunda aliança que acontece assim, ou num caso de viuvez, né? Ou seja, processos onde há uma honestidade, apesar dos erros, né? Sim. Mas há uma honestidade, há uma integridade, não se fez, não se cometeu a transgressão porque se quis ferir a Deus, né? Um processo doloroso. Então, eu penso que nesses casos, sim, o Senhor dá uma segunda chance, o Senhor refaz. A gente precisa entender que Deus é um Deus de misericórdia. Sim, Ele é justo e Ele é bom e Ele entende os movimentos, porque imaturidade existe, ingenuidade existe, né? E nós dependemos desse Deus que nos perdoa e nos dá uma oportunidade. Sim. Né? A gente vê isso em outros pecados. Então, por que não teria nesse? Só a blasfêmia contra o Espírito Santo que não tem. E assim, eu já vi pessoas que casaram 3, 4, 5 vezes, né? Tem dessas coisas. E não olham para si para falar, será que eu estou errando? Era isso que eu ia falar. O que explica isso, gente? Aí eu já acho que entra na banalização do divórcio, então da segunda aliança. Sim. Porque, tipo assim, também não é por aí. A gente não está falando... Casamento não é o tipo de instituição que Deus estabeleceu para você transitar como quem troca de emprego. Não existe. Não é isso. Não é isso. É uma construção sólida que, quando acontece de ter sido feita sob o alicerce errado,
Tem-se uma chance de refazer em Deus, sendo essa a direção, mas para acertar o alvo. Claro. Sem propósito. Trazendo na bagagem os aprendizados e fazer certo dessa vez. Sem dúvida. E quando que você acha que a pessoa que está passando por uma dificuldade no casamento, que ela chega num momento de olhar para a relação e falar assim, não tem mais jeito? A Nathalie falava uma frase que me ajudou muito na hora certa. Ela falava assim, crê enquanto Deus te der fé para crer. Muito bom. É muito bom. Eu acho que chega um momento de quem está na jornada que o próprio Espírito Santo sinaliza assim que acabou a guerra. Acabou a guerra. Eu não sabe? estou mais nessa batalha. Isso, acabou. Sua participação foi até aqui. Já consegui o que eu queria de você. Como se Deus falasse assim, já foi. Já te tratei. E aí é muito peculiar. Muito peculiar. Mas o que eu diria, né, para qualquer pessoa, começa pela autorresponsabilidade. Seja homem ou mulher, começa pela autorresponsabilidade. Faz as 2 perguntas de bilhões de dólares. O que eu deveria ter feito que eu não fiz e o que eu não deveria ter feito, mas que eu fiz. Escreve as respostas que você encontrar e vai resolver elas. Muito bom. Acabou aquele plano de ação de resolver aquelas perguntas, aquelas respostas que você encontrou, aí você começa a pensar para onde você vai. Eu fiz isso, né? Quando estava tudo dando muito ruim no meu casamento, a gente já nem se falava mais, eu conto no meu testemunho, eu não anotei no papel. Mas aí eu fui ler, né, Provérbios 31. Não, assim, eu tô falando assim, porque... Mas isso é legal de fazer, porque aí você traz tira da tua mente e traz para um papel aquilo que você talvez precise enxergar e trazer para o natural. Eu olhei para minha relação, olhei para Provérbios 31, eu olhei como é a mulher da Bíblia e fui ticando, isso aqui eu sou. Isso aqui eu não sou. Aí. Isso aqui eu também não sou. Isso aqui eu também não. Também não, quando eu fui ver, não era nem metade daquela mulher. E eu falei, bom, eu não me casei para separar, porque ninguém casa para separar, eu parto desse princípio. Uhum. E eu olhei aquilo ali e falei, eu vou fazer tudo isso aqui como uma última tentativa. E ali eu fiz tudo aquilo que estava escrito ali. Óbvio, né? Nem sempre você consegue ser aquela mulher toda, né? Mas eu me dediquei, eu fiz as coisas que uma mulher faz, cuidava da casa, cuidava do marido, enfim, me dedicava, empreendia, porque a mulher de Provérbios também empreende, é importante falar disso. Se cuidava, né? Porque a gente vai deixando de lado, no início do casamento eu engordei também, acontece. E aí eu voltei a olhar para mim como mulher, estar bem, me cuidando, para que eu pudesse ter ânimo para cuidar do meu marido. E muita gente fala assim, como é que foi esse processo? Ele mudou? Eu falava, não. Ele não mudou de início. Então eu tratava ele com amor e ele vinha às vezes com desdém. E isso me mostrou como era a minha relação com Deus. Pois é. Porque Deus me dava só amor e eu agia com desdém. Então, amor de fato é uma decisão, né? Você pode amar uma pessoa que você divorciou. Falar, eu amo você em Cristo, eu desejo o teu bem, eu desejo que você seja feliz, eu não quero o seu mal. E é uma decisão que você toma, né? Porque tem gente que fala, eu amo o meu próximo, mas espragueja a pessoa, isso não é amor. Isso aí é bem legal que você está falando, porque de fato, eu até mencionei isso aqui no começo, né? Quando chegou esse tempo para mim, meu coração estava completamente tratado. Em paz. Completamente em paz. Assim, check, resolvido. Ciclo encerrado com sucesso. Então, aquela assinatura de um documento era a validação de algo que já tinha sido resolvido em Deus. Deus já tinha te preparado e já tinha te dado uma palavra. Já foi toda uma construção do Senhor. Então, é importante isso, né? E você, foi o que eu penso, né, a respeito disso, e se você quiser complementar, é que você tem que tentar de tudo e sair da relação limpa. Essa é a palavra, limpa. Limpa em que sentido? Poxa,
pessoa não agir com vitimismo, né? Ter tomada de consciência. Erros. Isso aí, se retrata, pede perdão, não ficar só acusando a outra pessoa, por mais que a outra pessoa tenha cometido algo terrível. Sim. Né? Porque existem diferenciações de erros, sim. Sim. Tanto moralmente falando, quanto também espiritualmente, os pecados têm consequências diferentes. Diante de Deus e diante dos homens. Perfeito. Mas o importante é que quem foi a vítima se coloque nessa condição, tipo, não, peraí, vamos lá, vamos olhar, vamos ver o que foi. Eu tenho parcela de culpa nisso? Isso aí. E tentar resolver isso com humildade, com coragem, com amor. Muita oração, muito jejum e dependência do Espírito Santo. Né? Porque o Senhor, Ele fala com quem está buscando. Com certeza. Chegai-vos a Deus e Ele se chegará a vós. Então, quando Deus vê realmente uma intenção em resolver de uma forma santa, de uma forma bíblica, Ele se achega a nós. E sabe o que é legal? Tem uma canção que fala assim, o lugar onde nada mais importa. Tem uma canção que fala. Eu lembro que eu escutava essa canção e falava, gente, que é isso, né? Engraçado, achei engraçada essa expressão, até que eu cheguei nesse lugar. O lugar onde nada mais importa. Eu acho que é um lugar onde a pessoa já se conectou tanto com Deus e com ela mesma. Eu vivi isso também. Eu tenho certeza. Porque esse é o ponto que aí, biblicamente, esse lugar onde nada mais importa, a palavra de Deus vai chamar de contentamento. Isso aí. É quando você está tão contente em Deus e você se encontrou em você, que tipo assim, se Deus vai restaurar, se Deus vai preparar e levar, se Deus vai encerrar e trazer uma pessoa nova, não faz mais diferença. Eu vivi isso quando eu estava tentando, né, fazendo todo esse processo de tratamento que eu vivi em Deus. As pessoas me perguntavam assim, e quando seu marido chegava bêbado da noite, você já estava na igreja, como é que era? Eu falava, normal. Eu já não sofria do jeito que eu sofria, porque eu estava tão feliz no meu relacionamento com Deus. E isso é uma coisa legal de se falar, porque existem pessoas que botam um cônjuge no pedestal de Deus. E isso é muito sério. Muito sério. Quando você coloca o outro no lugar que é de Deus, tipo, a razão da minha vida é o meu cônjuge, vai dar problema. Interessante, né? Nunca abri isso publicamente. Então vamos lá. Mas quando você falou, eu me lembrei. Esse destronamento, essa etapa existe. Tem que destronar. No meu caso, eu acho que o maior destronamento que eu fiz... Acho que o teu destronamento foi do casamento, a instituição. Foi. Você... Exatamente. Aquilo ali era importante demais. Exatamente. Tipo assim, nossa, aquilo ali era a minha vida. Você já era pastora? Já era pastora, já tinha celebrado muitos casamentos. Então, assim, eu pensava, se eu perder isso aqui, acabou. Eu perdi minha vida, eu perdi minha moral, eu perdi tudo. A vergonha, porque quando você desfaz um casamento é uma vergonha. E aí você pensa, exato, e aí como é que vai ser? Parece uma falta de capacidade, ela não é capaz de sustentar, ele não é capaz de sustentar o casamento, olha que vergonha. Exato, tipo assim, caraca, eu vou ter que assinar um atestado de fracassei, não vou fazer isso não. Ah, não, que isso. E aí por muito tempo, essa foi a mola propulsora, só que a gente não percebe até que Deus abre o nosso entendimento. Isso é verdade. E aí você conta qual historinha? Né, racionalmente falando, não, tô lutando pelo meu casamento, eu tô lutando pelo meu casamento e tal, e acho que Deus olha e fala assim, tá, eu tô te entendendo, vamos lá, deixa eu reparar as arestas pra você ver que o negócio é mais profundo. E aí eu lembro que teve esse destronamento, teve um dia que o Senhor me fez compreender que não adiantava eu ter um movimento de orgulho, não era essa a motivação, não era esse o caminho. Eu precisava entrar no lugar do contentamento, tipo assim, tá bom, Deus. O que o Senhor quiser de mim, eu quero. E o que o Senhor quiser. Foi quando a minha oração mudou. E quando a minha oração mudou, as coisas aconteceram para mim em pouquíssimos dias. Deus começou a colocar as coisas 15 dias depois do destronamento. Nossa. Eu lembro que foi um movimento assim que os sinais que eu pedi, as confirmações, foram tomando forma. E aí eu entendi. Então, assim, como que Deus ia restaurar uma coisa que não era real? Não tinha como, né? Porque, na verdade, desde o princípio, foi muito dentro desse contexto do o casamento. O casamento é o seu Deus.
Ali Exato, e aí Deus... Não que você não amasse a Deus, não era isso, mas aquilo ali tomou uma proporção muito grande na sua vida. Porque o que o Senhor quer de nós, né? Que a gente carregue a glória dele sendo a gente dependente dele, não se escondendo atrás de nenhuma máscara. A gente não pode se apropriar de nenhum poste ídolo, né? Isso. Do tipo assim, não vou... A gente faz muito isso. Tem gente que faz da igreja um poste ídolo. Faz da igreja, isso no contexto faz da profissão. Dos filhos. Eu não vou hoje porque o meu filho. Isso é muito difícil. Então, assim, é o que eu falo para as pessoas. A minha prioridade é o meu Senhor. É isso aí. Sempre. Então, quando ele se tornou a minha prioridade no meu casamento... Porque qual é a motivação de um casamento? Né? Para também esclarecer, assim, no meu casamento, eu queria pegar uma traição. Tu me falou isso aqui, a gente conversou. Porque eu já estava... Antes da gente entrar aqui no podcast, a gente sempre bate um papo, né? E aí, eu, na verdade, eu estava tão infeliz no meu casamento que eu falava assim, Deus, deixa eu pegar uma traição dele, porque eu boto ele para correr. Aí o que aconteceu que você me contou? Não vai pegar. Não, aí você me contou que no dia que ele veio e confessou, que até então você não pegava, mas no dia que ele veio e confessou... Por que eu não pegava? Porque ele estava no mundo. Pois é. Então ele estava fazendo e eu queria pegar para ter autorização bíblica para meter o pé dali. Ver como é que é o jogo do orgulho, né? Olha que é isso aí. Eu quero ter um motivo. Eu tinha 19 anos. Sim. Então, muito nova, no auge da beleza, não tinha filho, sabe? Estudando, trabalhando. E aí? Aí não pegava de jeito nenhum. E aí eu falava, tá bom, Deus, se eu não tenho a tua autorização, tô aqui, né? Não tenho autorização de Deus para sair dessa relação, então eu tô aqui. Então eu vou fazer o que a Bíblia diz que eu tenho que fazer. E fiquei fazendo um tempo, sem ver resultado, fazendo um tempo. E aí ele virou e se converteu. Eu falei, glória a Deus, agora eu vou começar a viver uma nova história. Fomos para um retiro. Ele foi super impactado, quebrantado, disse que ia entregar, que ia largar tudo, macumba, né? Eu falei, agora a nossa vida vai mudar, aleluia. E ele chega pra mim e fala, eu preciso confessar. Aí eu falei, fala, o que é? Aí ele soltou. E eu tô prometendo pra você que eu nunca mais vou fazer. E aí? E aí, que você já tinha chegado no lugar onde nada mais importa, no contentamento. Exatamente. E ouviu a voz do Senhor. Eu falei, vou seguir, não é? E tô aí, ó. Aí as pessoas, tem gente que escreve até no comentário do meu testemunho, um absurdo isso que você viveu. E tal, não sei o que, você não tem que perdoar nada, como se isso fosse hoje. Aí eu escrevo às vezes no comentário, você já tem 17 anos, a gente tem 2 filhos, nunca mais aconteceu, porque as pessoas não acreditam que Deus pode mudar a história de qualquer pessoa do jeito dele. E outra coisa, assim, né, a questão do perdão. Como que a gente não vai perdoar alguém se a gente precisa do perdão do Senhor? Todos os dias, foi o confronto que eu vivi. Exato, então, tudo bem, tem um leque de possibilidades sobre como isso vai prosseguir, mas o perdão tem que acontecer, isso é muito importante. Sim. Quando eu cheguei nesse lugar, que aconteceu esse destronamento, que a minha consciência se abriu, que o meu problema maior era o medo de ser divorciada. Era o medo de assinar aquele atestado de, então, é que não deu certo, né? Pois é, vou ter que fazer o caminho de volta e escrever uma história nova. Então, assim, no dia que essa ficha caiu, o perdão já tinha sido liberado, o auto-perdão também, porque tem isso, tem gente que não se perdoa. Isso. Eu também já tinha eterno, e dói, porque a ficha começa a cair e você fala, meu Deus, né? Mas o auto-perdão tinha acontecido. Eu já tinha crido no perdão de Deus. Né? E quando eu falo assim, gente, perdão, eu não adulterei contra ninguém, não. Mas num casamento... Antes que você julgue a história, não, julga, pelo amor de Deus. Você não conhece a história, não sabe. Foi um processo. Não, eu não adulterei, não. Mas assim, né, no dia a dia você tem uma função, você tem um papel a cumprir. E aí eu acho que quando vai cavar, cai nesse lugar do tipo assim, poxa... Casei com motivação errada, né? Ai, que situação. Então, E fez tudo certinho, né? Tudo certinho, moralmente falando, teologicamente falando. Aconteceu o divórcio porque o início foi errado. Aconteceu isso aqui. Fez tudo certinho, aos olhos de Deus.
Mas cada um vive a sua história, gente. Cada um vive a sua história. Eu falo sempre disso. Não adianta. A minha história pode não ser a sua. Deus tem um testemunho de vida para você que é só seu. Cada um vai viver. Deus sabe o que você precisa viver para testemunhar a glória dele. Eu acredito que você vai ter um relacionamento abençoado, Amém. Uma pessoa que você vai testemunhar de que Deus é um Deus que transforma, que Deus é um Deus de misericórdia, de amor, de felicidade. Então, assim, Deus não é um Deus de condenação. Eu até falei isso para você no início. Deus fez Adão e fez Eva. Falou, não come dessa árvore. Eles desobedeceram, comeram, quebraram a aliança que tinham. E por causa disso, sofremos as consequências dessa quebra de aliança. Deus condenou a nação? Deus condenou o povo dele? O que Deus fez? Não. Nos deu uma nova oportunidade em Jesus para que a gente não fosse condenado. Então, se Deus nos ama nesse nível, a gente não tem que banalizar nem o divórcio, nem o casamento. Tudo é muito sério, precisa ser tomada uma decisão com muitos viés. Você tem que pensar em tudo, ter muita cautela, muita palavra de Deus, sabe? Estar cheio em Deus, viver em Deus. Por quê? Porque isso é que vai te dar paz para tomar uma decisão. Isso, e uma coisa que eu ia falar, acabei perdendo aqui, mas eu acho muito importante pontuar. Entender que assim, ó, relacionamento, quando uma pessoa vai se casar, qual é a motivação correta então? Que a gente bateu tanto na errada, mas qual seria a correta? É você entender que o casamento, ele é uma instituição que Deus fez com um propósito e que você vai entrar para fazer a outra pessoa feliz. Sim. Você não pode entrar tipo, me dá, me dá, me dá. Você vai ter uma troca, vai, óbvio, mas você tem que entrar com a consciência de que você vai ter direitos, deveres, atribuições, funções, né? Então, servir, exatamente. A gente vive hoje numa geração hedonista, né? É o eu. Não me faz feliz, não me ajuda, não. E aí é aquela história, né? Tem gente que não quer passar por isso. Tá tudo certo, fica solteiro, mas fica solteiro na santidade. Se você aguentar ficar bem aí pro resto da vida no celibato, Jesus te dê a graça, né? Ué, tem gente que faz essa escolha. Faz assim, né? Pois é. Melhor que se case para não ficar abrasado. E aí, mas eu conheço pessoas que ficaram e ficaram em Deus, bem. Eu também conheço mulheres. É raro, mas tem. É raro, mas tem. Tem cada um, né? Pois é. Vive, né, aquilo que Deus tem individualmente para cada pessoa. Então, gente, assim, a gente aqui tá para um bate-papo, né, uma conversa. Eu tenho a minha história, a pastora Dani tem a dela, mas assim, Deus é com ela, Deus é comigo. Amém. E Deus faz através da vida dela, né? Vidas são alcançadas através da vida dela, vidas são alcançadas através da minha. Deus tem um testemunho para você. Eu sempre falo assim, as pessoas me perguntam, por que você continuou, pastora? Mesmo diante de tudo que você estava vivendo, seu marido te afrontando, você ia para a igreja, ele ia para macumba, bebia todos os dias, era alcoólatra, chegava bêbado em casa. Como que você aturou isso? Deus não me dava paz no divórcio, ainda, naquele momento. E sempre que eu falava assim, hoje acabou, Deus levantava a gente no meio da rua. Deus tem uma história no teu casamento. Eu ficava assim, Deus, eu só quero separar. Por quê? Porque assim, eu sempre fui muito cheia de mim. Então, Deus usou o Gustavo ali como uma lixa, sabe? Isso aí, para moer. Para me moer, para me apertar, para falar assim, olha, é isso aqui. Entende? Hoje a gente vive o nosso casamento em paz, meus filhos têm referência, né? E se eu tivesse largado lá atrás, eu não sei como eu estaria hoje. Entendeu? Não gosto de viver do e se, mas olha a história linda que Deus fez na minha vida se eu tivesse desistido. E eu não tinha palavra para desistir. Se eu desistisse, era desobediência. Então, ouçam a voz de Deus na vida de vocês. Não falem porque fulano disse, vou me casar porque o profeta X falou isso. Eu recebo isso, tá? Eu só casei com meu marido porque o profeta foi usado. Gente, não casem por palavra de homem. Deus, eu falo muito isso, Deus não escolhe marido, nem esposa. A última vez que ele fez isso foi lá no Éden. Deu Eva para Adão, ele falou, foi a mulher que tu me deste.
Deus dá sinais para você. Então, assim, fique atento aos sinais. Tenha paz. Isso também não quer dizer que você vai ficar livre de batalhas, né? Todo casamento tem suas lutas que precisam ser vividas. Pessoas, né? Isso. Precisam ser vividas e superadas. Eu enfrentei muitas batalhas que foram superadas. Tenho certeza que você também enfrentou muitas batalhas que vocês superaram. Mas chegou um momento em que Deus deu uma outra direção para você, Deus deu uma outra direção para mim, já deu direções distintas para várias pessoas, porque Deus tem a sua multiforma de agir. Deus, ele não está engessado, né? Graças a Deus por isso. E ele realmente trata as pessoas antes das instituições. Isso. Eu via muito a Nathalie Pinheiro falando isso e foi uma palavra que me norteou muito nesse tempo, porque eu me reconectei com a minha pessoa. Então, assim, Deus, ele primeiro restaurar as pessoas. Eu sempre falo e a relação das pessoas com ele. Depois, se vai vir uma restauração de um casamento, e não é só o casamento conjugal, não. Deus é você. E não é só o casamento conjugal, não, porque existe casamento que é ministerial, ou seja, pastores com seus auxiliares, com seus líderes. Sim. É uma aliança. Sim. Existem casamentos que são entre amigos, ou seja, o afeto que se tem numa amizade que foi gerada em Deus. Exato. Então, nas relações, nas instituições que a gente vive, Deus primeiro vai tratar das pessoas para depois tratar do coletivo. Exatamente, perfeito. Vai tratar do coletivo depois. Então, é muito importante que a gente entenda isso, porque quando o Senhor permite que o dia mal chegue, a gente bateu muito aqui na tecla dos nossos testemunhos que tiveram desfechos diferentes, exato, mas que passaram por uma jornada parecida. Eu sempre gosto de ouvir os outros lados, né? Uhum. Porque eu vejo gente que, porque a pessoa viveu uma restauração, ela defende que todo casamento, todo relacionamento tem que ser restaurado. E eu não acho que a gente tem que engessar dessa forma. Eu também acho que não deve engessar. Eu acho que cada caso é um caso peculiar. Isso aí. Deve-se entender o contexto. Eu até quero aproveitar e reiterar isso. Você está vendo esse podcast e está passando por uma situação assim de crise conjugal, não pega aqui o que a gente está falando para tomar uma decisão. Perfeito. Pelo amor de Deus. Estamos aqui ajuda. Compartilhando testemunhos pessoais, crendo que o que nós aprendemos... Pode servir de experiência em alguma isso aí. área, mas não é um decreto. Não é um decreto. Procure quem é teu líder espiritual. Perfeito isso. E busque entender a sua história, a sua situação. Exatamente. Né? Isso é muito importante. Depois dizer, elas falaram... não... Pelo amor de Deus. Não terceirizem isso para nós. A gente está aqui só trazendo exemplos de maneiras distintas que Deus age. E que Deus é dono de tudo, Ele é Pai e Ele sabe como trata cada filho. Uma revelação aqui do alto. Amém. Sempre o Senhor vai te liberar para um ciclo novo quando você encerra o ciclo anterior de forma coerente com os princípios. Exatamente. Perfeito. Quando Jacó prosseguiu, Jacó só conseguiu prosseguir de verdade porque ele ficou num jugo de escravidão ainda por 14 anos. Sim. Mas ele vai ser liberado de verdade quando ele vai até Esaú e ele resolve. Ele resolve. Então é muito importante você entender que se o Senhor, né, você está aí passando por uma crise conjugal, está passando por uma traição ministerial, uma ovelha rebelou, e aí ou então um pastor está te perseguindo, ou seja, uma crise aí, um processo. Entenda em Deus o que Ele quer restaurar em você. Depois disso, você vai entender se o Senhor quer que você vá para a direita ou para a esquerda. Perfeito. Excelente. Pessoal, é isso. Uma horinha aí de podcast para vocês. Uma cerejinha nesse bolo que é a palavra de Deus, que tem muito alimento. Eu outro dia ouvi uma mulher falando, não sei quem ela era, passou, sabe quando você está folheando assim, passou um Reels? Sei. Eu achei muito pertinente o exemplo que ela deu, né? E eu acho que cabe aqui, eu vou reproduzir a história, né? No aniversário a gente sempre corta uma fatia, a primeira fatia do bolo e dá para alguém que é especial. Então, eu não me lembro a pessoa que ela usou dentro da família, mas ela falou assim, você é casado,
E aí você corta um pedaço do bolo e você dá para sua mãe e fala assim para sua esposa: o restante todo é seu. Mas a esposa merecia o primeiro pedaço do bolo. Interessante. Deus, ele é assim. Não importa para ele o tamanho do bolo, ele quer ser a prioridade. Ele quer aquele pedaço ali do bolo que é o primeiro. Legal. Ele faz questão da primeira parte e não do todo. O todo é o todo, ele quer a honra. Então, eu desonrava a Deus quando eu desonrava meu marido, né? E eu aprendi muito disso. Eu acho que a gente tem que dar prioridade para Deus. E é uma luta. Você acordar de manhã é a sua prioridade, ser a leitura da palavra. Vai acontecer um monte de coisa, você vai acordar atrasado e tal, e você não vai fazer. Então, são nas pequenas coisas que a gente vai deixando que o inimigo vai entrando e tomando. Então, fica esse alerta. Você quer complementar, pastora Dani, alguma coisa? Não, dentro do que você falou, né? Eu quero reiterar aquela fala do contentamento, que é quando a gente chega na posição do tipo assim, tá bom, Deus, faz tua vontade. Mas isso de verdade. Porque às vezes a gente ora, Senhor, faz tua vontade, mas a gente tá aqui, né? Eu tô falando faz tua vontade, mas não mexe aqui no meu casamento, não mexe na minha profissão, não. Faz só a tua vontade. Não mexe esse cantinho aqui, não. Mas chega um tempo que a oração é real. De fato, assim, não importa Senhor, mais. Eu quero tua vontade porque eu entendo que o Senhor tem o melhor para mim, seja para um lado, para o outro. É aí, é nesse lugar aí que Jesus entra e se revela de uma forma poderosa e sobrenatural. Amém. Gente, é isso. Muito obrigada por mais esse JLcast aqui, nesse bate-papo incrível com a pastora Dani. Sigam a pastora Dani lá no Instagram dela, acompanhem ela. Eu tenho certeza que vai ter muito conteúdo incrível lá para vocês. E a música. Eu esqueci de falar da música. Dessa música também, tá nas plataformas, já ouvi, é incrível. Isso aí, o clipe e o single Seja Livre eu lancei no final do ano passado, na mesma semana do lançamento do Mulheres que Superam. E essa canção Deus me deu nesse processo. Ela é aí a consolidação desse testemunho. Amém. E aonde ela tem chegado já tem feito a diferença. Eu já tenho tido esse retorno, esse feedback do público, que ela provoca nas pessoas exatamente essa cura dessas dores não elaboradas. Deus está fazendo. Então, ouça Seja Livre nas principais plataformas. Eu vou deixar o link aqui na descrição do vídeo, tanto do livro quanto do canal do YouTube, né? Do vídeo do YouTube. Sim. E também eu vi lá seu canal, você também tem um canal, né? Tem alguns vídeos Ele começou lá. Agora, de fato. Então, aí ó, já começou um canal no YouTube. Eu quero que todo mundo esteja no YouTube, porque eu acho que as pessoas que são de Deus têm que se tornar influência. A gente tem que gerar um novo padrão. A gente está com um padrão muito deturpado. E eu sempre falo dessa frase do Martin Luther King, né? O que me incomoda, né, não é o grito dos maus, mas o silêncio dos bons. Então, foi a partir dessa frase, que não é uma frase da Bíblia, mas que tem outros vieses na Bíblia que basicamente tem esse mesmo princípio, mas essa frase deu um estalo na minha vida. Eu falei assim, eu preciso falar. Então, eu tô aqui hoje falando, é cansativo, edita, faz, mas a gente precisa estar aí ajudando outras pessoas, que a gente não tem noção de onde os nossos vídeos vão. É verdade. E é onde a voz do Senhor quer nos usar, né? Então, que seja nós sermos canal de bênção para a vida de outras pessoas, amém? Amém. Obrigada a você que ficou aqui com a gente. Deus abençoe a sua vida. Compartilha com o maior número de pessoas. Se inscreve aqui no canal, deixa aqui o seu like, comenta se esse podcast ajudou a sua vida. E eu tenho certeza que, assim como a pastora Dani, virão outros convidados aqui também para abençoar a sua vida e que você venha ser usado também como canal de bênção e fonte da palavra de Deus para outras pessoas. Amém? Obrigada, pastora Dani. Obrigada, Janaína. Foi muito bom estar aqui com você. É isso. E vai vir mais vezes, daqui a pouco brota aqui, a gente fala de outro assunto, mas seja você uma pessoa que supere as adversidades da vida. Amém. Tá aqui o livro dela, uma leoa na capa, Mulheres que Superam. Leiam, tem vários depoimentos aqui de mulheres incríveis. Eu tenho certeza que você selecionou a dedo cada uma delas. Literalmente. Então, e é isso. Então, obrigada a você que ficou aqui assistindo. Deus abençoe a sua vida. Até o próximo vídeo. Tchau.